Shalom, dando continuidade ao nosso estudo, né? Os 5 níveis da alma. Nós vimos no vídeo passado, esse é o vídeo 2. No vídeo passado, nós vimos sobre os nomes e o significado de cada uma parte da alma, de cada um nível, né? E nós vimos sobre a Nefesh, a Neshama, né? A Hayá e as outras, né? As outras duas. Então, que são a Eridá, né, e Ruach. Então, nós vimos sobre os níveis da alma. Hoje, nós vamos dar sequência no conteúdo, no vídeo 2. Né? Para quem não me conhece, sou Shelly Bat Uriel, tenho um canal chamado Tikkun da Alma, que está relacionado a todas as questões que envolvem o nosso crescimento espiritual sobre a nossa alma. Então, lá você vai encontrar diversos conteúdos sobre diversos assuntos e temas, dentro da visão judaica, dentro da visão mística, cabalística, também, tá? Nos mistérios de Yesod, nos mistérios ocultos, um pouco de tudo você vai encontrar no meu canal. Então, eu peço que você acompanhe o canal, que você assista, curta, né? Toque no sininho, compartilhe, comente, que isso vai ajudar o nosso canal a crescer, porque o canal foi feito para nós, para nosso crescimento, meu, seu e de quantas pessoas mais quiserem. Então, se você vê que tem uma pessoa que precisa, né, desse conteúdo, aprender um pouco mais sobre as questões da alma, do sentido espiritual, você indica o canal, compartilha esse canal, tá bom? E nos ajuda a crescer. E aí, então, dando seguimento à questão dos 5 níveis da alma, hoje eu trago uma questão de um elevado momento da nossa vida ao alcançarmos esse nível dessa alma. Segundo os estudiosos, os cabalistas, né, algumas pessoas intelectuais, ela diz que uma pessoa pode ter sonhos na alma, ela se depara, né, uma parte intelectual durante o seu sono. Essa alma, já já vou falar para vocês qual é. Então, assim, ela se depara, né, num sono. Quando ela está dormindo, essa pessoa, ela não pensa, né, de forma normal e intelectual. Quando ela está no sono, deparando no seu descanso. Só que é aí que as coisas acontecem, segundo os estudiosos, os cabalistas, que eles dizem que existe, né, o intelecto superficial, que é chamado de imaginação. Por isso, no sonho, a pessoa pode ter sonhos totalmente fora, né, da sua realidade, porque a parte intelectual não funciona. Ela está no sentido de descanso ali. Fica apenas o superficial do intelecto. Mas é aí que as coisas acontecem, né? Segundo eles. Porque o principal da alma é elevado para cima. Como assim? A gente vai ver que, por um outro lado, as funções vitais, elas trabalham melhor ao dormirmos. Quando a gente está dormindo, a nossa função, nossos órgãos, ele trabalha melhor do que quando a pessoa está acordada. Acho que devido também ao descanso ali, né, o repouso. Então, o sangue pode bombear mais tranquilamente, passar pelo corpo, pelos órgãos e assim sucessivamente. Mas se você tomar bastante água durante o dia, também vai fazer essa limpeza. Então, como exemplo, a digestão. Né? Na digestão, você pode ter uma digestão muito boa. Então, essa alma, parte dela não funciona, fica apenas na superfície do intelecto. Por quê? O principal é levado para cima. Então, por esse outro lado, as partes das funções vitais trabalham melhor ao dormirmos, do que no momento que a pessoa está acordada, como eu já disse. Como, por exemplo, a digestão, todos os órgãos trabalham melhor nesse sono. Ou seja, a alma vital que dá existência para esses órgãos trabalhar a mais durante o sono do que quando a pessoa está acordada. Então, esse é um processo também que ao dormir, a alma também vem para fazer essa outra parte dentro do nosso ser, né, do que quando ela está acordada. Por isso, uma pessoa que dorme bem, ela é uma pessoa saudável e em todos os sentidos corporais. São colocados no lugar, no momento do seu sono, né? Então, já que a alma
intelectual ela sobe às alturas, segundo os sábios, no sentido místico, eles dizem que a alma sobe para prestar contas tudo que ele fez durante o dia, que eu, você fizemos durante o dia inteiro. Isso, na verdade, é uma retrospecção que a pessoa tem a fazer no momento que ela está prestes a dormir, principalmente na hora que nós recitamos o Shema, a leitura, né, da Torá, recitamos o Shema, sabemos que a alma agora está subindo e vai prestar conta de tudo que a gente fez lá no tribunal especial, né? Então, é importante a gente estar fazendo essa oração, fazer o Shema. Então, principalmente, né, na hora que falamos o versículo, eu não sei se a pronúncia vai estar muito correta, é Beiaha Fidrin Fir. Beiaha Fidrifir. Eu estou entregando o meu espírito na mão de Deus, sabendo que a alma agora está subindo e vai prestar conta tudo que ele fez nesse tribunal, né? Segundo os cabalistas estudiosos. Por isso é importante a gente se arrepender por tudo de errado que a gente fez durante aquele dia, pedir perdão à noite antes de dormir. Se você está com raiva de alguém, do seu cônjuge, ou está de mal com uma pessoa, um irmão na fé, você deve ir lá retomar a sua paz, né, consertar o que você fez de errado, mesmo que não tenha sido você ser humilde bastante para você estar indo a essa pessoa e acertar a sua vida, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. A gente só sabe até aquele momento que a gente vai dormir. Se vai acordar, já são outra história, só pertence ao eterno, né? Então, por isso que se chama o dia de hoje presente. É um presente que ele nos dá. Então, segundo ele, a gente deve estar fazendo toda essa correção antes de dormir, né? Tomar novas decisões para o dia seguinte também. Pensar no que você pode estar fazendo no dia seguinte pode ser melhor do que foi hoje. Também tem esse processo também, né? Tem essa forma de pensar. E é sempre positivo que a pessoa pensa na grandeza de Deus e tome a decisão que no dia de amanhã será melhor do que foi ontem, né? É o motivo que a alma sobe lá em cima para ser purificada. Olha que interessante, segundo os estudiosos, né? Assim, no dia seguinte, poderá fazer o serviço divino, logo pela manhã, né? De uma forma pura e mais leve. Ou seja, quando eu acordo, já fiz todo a minha correção, a minha alma já foi lá em cima, já prestou conta, já falou com o Eterno, já fez todo esse aparato todo para a santificação, e aí no dia seguinte eu já estou apta, pronta para fazer o meu serviço durante a parte da manhã. Né? O serviço que é as orações, a leitura da Torá, do Sidu, a lavagem das mãos, né? A oração Shiviti Hashei Negeti Tami, tem um posto sempre eterno diante de mim, Mudar Nilifanei, Hashei Rezatabem Labaim na terra, dou graças a Ti, ó Rei vivo existente, que devolveste a minha alma com piedade, e também o Shema, que todo mundo já conhece. Não é isso? E nós temos do nível mais simples ao nível mais elevado, que seria a Nefesh e Ruach, tá? Nefesh e Ruach. Então, normalmente, a pessoa traduz em espírito, né? Costuma-se em outras religiões falar em corpo, alma e espírito. Não é isso que nós estamos falando aqui, tá? Não é sobre isso, espíritos, que nós estamos falando aqui, não. Né? Espírito vagando que estamos tratando nesse caso, não. São os níveis da alma, entenda. Temos o terceiro nível, que se chama Peraí. O terceiro nível da alma, que se chama a Nefesh. Só um minuto. Então, como eu estava dizendo, que se chama Nefesh. O primeiro nível, a Nefesh, ela tem duas funções, que é manter o nosso corpo vivo, por isso, essa parte se chama Nefesh Bremit. Nefesh Bremit. Nossa alma animal. Será? Sim. Aprendemos na escola, né, que que os animais são irracionais, mas pensam, mas são irracionais. Não têm o mesmo poder de escolha que a gente. Não é como o ser humano. Mas também é dito aqui Nefesh Bremit, que se chama nossa alma animal. Na verdade, seria a nossa força vital. Porque o objeto
o objetivo dessa parte é manter o nosso corpo vivo, né? Essa parte da alma. Esse nível da alma. Ela que se preocupa em ganhar dinheiro, se a gente dorme, trabalha, come, tudo tem a ver com a sobrevivência do corpo. Essa alma vai estar preocupada, trata desses assuntos. Os animais também têm uma parte, tem essa parte. Porém, os animais só têm essa parte, a parte vital e não intelectual, como eu já disse anteriormente. Mas ele precisa manter o corpo vivo. Então, o ser humano tem essa parte que é semelhante ao dos animais, ou seja, alma, né, vivente, e também temos uma Nefesh Elokit, tá? Uma parte divina já está dentro desse nível da alma. Se chama Nefesh Elokit. Então, uma parte divina já está dentro desse nível da alma. Então, essa alma luta com a parte animal, que a pessoa só pensa em ganhar dinheiro, luta pelas coisas terrenas, materiais, ela só pensa em somente no corpo dela, nos prazeres que o corpo, né, a vida proporciona, né? Então, quando ela passa a ser uma pessoa que não é materialista, menos buscando as coisas terrenas, para estar conectada, ela consegue estar no nível superior, juntamente com Hashem, ou seja, quando o ser humano se dedica mais também ao estudo, à dedicação, né, dos serviços, na Torá, sua entrega, sua busca constantemente, que é o que importa você na presença do Eterno, é a constância, é manter-se ali constante todos os dias, aquela porçãozinha diária que vai te alimentar durante aquele dia e assim sucessivamente. Então, a constância é muito mais importante do que você passar horas, às vezes, fazendo e um mês sem tocar no serviço, sem fazer nada para o Eterno, sem estudar, sem trabalhar, sem ler, sem se dedicar. Então, aqui não cabe aquela palavra que vale 1000 anos na presença, um dia na casa do Eterno, do que, né, 1000 anos fora dela. Não é isso aqui, não é esse propósito. Já na parte que é dedicada ao nosso conhecimento, a nossa elevação da nossa alma, sim, a porção diária faz muita diferença, sim, na nossa vida. Então, qual é a grande diferença entre... Não é comparar com o animal aqui, com a alma animal, mas a diferença é a da parte da capacidade intelectual que se conecta com Hashem. Então, essa outra parte, sim, nós não estamos só falando em vida, em buscar, nessa alma que só sabe buscar os prazeres terrenos, não. Mas estamos falando de uma outra parte da alma que ela traz essa busca, essa sede de conhecimento do Eterno, de aprender, de crescer e de fazer essa correção todos os dias da nossa alma. Então, a beleza está na elevação dessa alma da Neshama, de como ela se eleva diante do Eterno. Essa é a parte divina da Nefesh. Estou sendo clara? Se tiverem alguma dúvida, coloca logo abaixo do vídeo, faça um comentário. Se eu errei em alguma coisa ou pulei, vocês me perdoem, coloque lá também, porque eu estou começando a trazer os estudos. Vou estar aprimorando os estudos também, tá? Trazendo mais a gravação do vídeo explicada direitinho, só com o rostinho lá. Vou mudar também a forma de estar trazendo os estudos para melhor compreensão nossa também, que a minha maior preocupação é que você que está aí do outro lado entenda o que eu estou falando. E se tiver alguma dúvida também, poste ali embaixo o comentário. Faça a pergunta, que eu vou estar procurando ler os comentários e responder, tá bom? Então, aqui vou trazer uma colocação de Maimonides, que diz que o objetivo real do ser humano é se conectar ao Eterno. Olha que lindo. Então, o maior motivo de eu e você estarmos aqui nesse mundo é poder nos conectar com o Eterno, com um ser superior, com um ser de luz, dê a ele o nome que você quiser. Para nós, judeus, Eterno, Hashem, Kadosh Baruch Hu. Bendito seja ele. Amém? Então, como está escrito que no final dos dias, o universo se encherá do conhecimento como as águas preenchem os oceanos, ou seja, um conhecimento divino que depende da Neshama, da nossa alma, da busca. É aí que a gente está interligado. É nesse aspecto que eu quero dizer. Nessa elevação que eu estou tentando te dizer. Não sei se você está conseguindo me entender.
Na linguagem mística, né? Então a gente está falando que a nossa Neshama seria o Or, né? Ela seria a luz, a luz. Já o Ruach está no centro como um receptáculo da Neshama e assim influencia a Nefesh. Foi clara? Vou falar de novo. Na linguagem mística, então, a gente está falando da nossa Neshama, que seria Or. Ela seria a luz do entendimento que vem do eterno. À medida que você se conecta com a luz, claro que você vai se sobressair. Já o Ruach está no centro, como receptáculo, né, da Neshama, e assim influencia a Nefesh. O ser humano tem a capacidade de lutar, de trazer os pensamentos, que traz a inspiração, que pode se revestir do Ruach e transformar a sua... Só um minutinho. Então, como eu estava dizendo, que dando muito mais importância à nossa parte divina da Nefesh Elokit, a faísca divina. Essas são as principais partes da alma, a Nefesh, Ruach e a Neshama. São esses 3 níveis principais. Esse é o nível que o ser humano pode alcançar e pode chegar também e também temos mais 2 partes. Estamos falando da Hayá e a Eridá. Temos mais essas 2 partes. Então, falamos das 3 primeiras aqui, que seria a Nefesh, Ruach e a Neshama. São esses 3 níveis principais. Aí temos mais 2 níveis, né? Que seria a Hayá e a Eridá. Aí as coisas vão mudando de figura quando se trata dessas outras 2 partes da alma. Então, percebe-se que a Hayá está no nível mais elevado. A gente não chegou ainda na Yeridá. Os cabalistas falam que falta para a gente um vocabulário para definir porque estamos falando assim de algo tão elevado, pessoal, tão elevado, que nós temos palavras para estar dando significados para o resultado dessa elevação dessa alma, dessa parte da alma, desse outro nível da alma, tá bom? Então, é algo tão elevado. O ponto crucial é saber que a Hayá dá vida às 3 partes, a Nefesh, Ruach e a Neshama, tá? A Hayá completa esse sistema. Ela é elevada porque ela está ligada ao Olam, ou seja, ao mundo da emanação. Agora, nós temos o 5º nível, que eu vou trazer no próximo vídeo, que vai ser um vídeo mais curtinho e rápido, tá bom? Shalom, shalom, nos vemos até lá no 3º vídeo.